É muito frequente que a metabolização de um fármaco ou de uma droga, ela aconteça em duas fases. De primeira fase, elas geralmente fazem parte de uma estrutura do hepatócito que chama citocromo P450. Esse citocromo P450 não é uma enzima só, mas é um conjunto de enzimas. Hoje a gente sabe, já conhece centenas, alguns autores falam em milhares de enzimas que podem fazer parte desse citocromo. Então existem algumas enzimas que são oxidases, que vão promover oxidação. Oxidação nada mais é do que a retirada de elétrons de uma substância. Então você tem uma substância, a enzima vai lá, rompe algumas ligações químicas e retira elétrons dessa substância. Redução é o oposto. Então, uma redutase é uma enzima que vai acrescentar, ela vai romper ligação, mas vai acrescentar com isso elétrons à droga, ao fármaco ou à substância original. Hidrólise acontece por meio de hidrolases. Hidrolases são enzimas que quebram, elas rompem a molécula, quebram a molécula em pedaços e transformando isso em outras moléculas, né? Então, outros metabólitos. Né? Metabólito é o produto de reação do metabolismo, né? Nesse caso, da metabolização de fármaco. Então, o produto, né, dessas reações que eu estou falando para vocês, a gente chama de metabólitos. Esses metabólitos, né, oxidados, reduzidos ou hidrolisados, eles agora vão sofrer reações de segunda fase, e que muitas vezes acontece no próprio fígado, só que por meio de outras enzimas. Essas enzimas de segunda fase normalmente não fazem parte do citocromo, elas estão no citoplasma, mas o que tem em comum todas essas enzimas é que elas vão acrescentar alguma outra molécula ao metabólito que foi formado na primeira fase, tá? Algumas reações podem acontecer no próprio citocromo. Tá? Algumas dessas reações de segunda fase acontecem no citocromo, mas a maioria acontece no citoplasma por meio de outras enzimas. Reações de primeira fase, elas vão preparar a droga para uma outra fase, que é uma fase sintética, onde vai acontecer conjugação do metabólito com glicoronil sulfato, acetilmetil ou glutationa, mas no final das contas, o objetivo dessas duas fases, e sobretudo da segunda fase, é tornar a substância mais hidrossolúvel. E por que é importante ela se tornar hidrossolúvel? Porque é a melhor forma de eliminar ela pela urina. A maior parte dos medicamentos e drogas, elas são eliminadas no nosso corpo de carona com a urina. E para uma substância ir, né, e se dissolver na urina, essa substância ela tem que ser hidrossolúvel. Quanto mais hidrossolúvel ela for, mais fácil é você eliminar essa substância.